Meus queridos amigos, boa noite. Boa noite. Hello, dear friends. Good evening. Good evening. Hoje à noite vamos ter um tema muito especial. So now we have a very special theme. Nós vamos falar acerca de 2012. We are going to talk about 2012. Vamos falar acerca das profecias sobre o fim dos tempos, We're going to talk about the prophecies about the end of the world, numa visão científica e numa visão espírita. in the way that it's explained scientifically and in the spiritist way. Há muita bobagem na internet, nos artigos, em vídeos. There's a lot of rubbish on the internet and in articles that you can find. Há pessoas ganhando muito dinheiro com isto. There's a lot of people making money from these prophecies. Há pessoas pensando até em suicídio com medo das profecias. We even have people who are thinking about committing suicide due to those prophecies. E por isso será muito útil vocês darem uma olhada em um vídeo que está disponível na internet. Therefore, it's very good for you to take a look at a video that is available on the internet Pelo Dr. David Morrison. by Dr. David Morrison. Ele é um astrobiólogo, astrobiologist, Yeah, he's an astrobiologist. da NASA, que explica, que vai explicar que não há nenhuma previsão científica para muitas dessas profecias que têm sido divulgadas. He explains in the video that there's a lot of scientific explanation to prove that there isn't any reason to fear all the prophecies about the end of the world. Mas hoje nós vamos analisar várias das profecias, But today we're going to analyze all of the prophecies, das ameaças reais que existem, of the real threats that there are out there, as ameaças imaginárias e falsas, the imaginary and fake threats, e vamos dar uma visão espírita acerca deste problema. and we're going to try to look at this problem in a spiritist way. Paulo de Tarso nos disse: Paul of Tarsus told us, não desprezeis as profecias. do not scorn the prophecies. Do not despise them. Examinai tudo, retende o que for bom. Examine everything and keep what is good. E João, o evangelista, And John the evangelical, ele disse: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, he says, my loved ones, do not believe in all the spirits, mas verificai antes quais aqueles que são de Deus. but examine first which one of those are from God. E assim vamos estudar o assunto. And in that way, we're going to look at this topic. E realmente vamos comprovar que a vida na Terra é muito frágil And we're going to see that life on earth is very fragile, e que nós deveremos buscar acumular tesouros nos céus, and that we should try to attain treasures in heaven, onde a traça não rói, o ladrão não rouba, where no one can take it away from us, porque realmente o reino de Deus não é deste mundo. because the house of God is not of this world. Então, meus amigos, vamos começar com o início da Terra. We're going to go back to the beginning of the earth. E desde a formação do planeta, há cerca de 4 a 5 bilhões de anos atrás, Ever since the planet was formed, which was about 4 to 5 billion years ago. quando o planeta se formou da nebulosa solar, When the planet was formed out of the solar clouds, nebulosa, nebulous Nebula. clouds. and, com os primeiros 70 milhões de anos, And in the first 70 million years, houve um impacto de um outro planeta there was an impact of another planet chamado Theia, called Theia, que inclusive se fundiu com a Terra, which fused with the earth, e uma parte da matéria foi ejetada e formou a Lua. and a part of the matter of that combustion formed the moon. É uma teoria científica aceita hoje, a chamada The Big Splash. It's actually a scientific theory that is accepted today, The Big Splash. the big splash. E nós já tivemos no nosso planeta
We already had our planet, 5 extinções em massa 5 mass extinctions durante os milhões e bilhões de anos da Terra. in the past 5 billion years of the Earth. A mais recente foi a dos dinossauros. And the most recent one, as we know, was the dinosaur extinction. E de fato, acredita-se que um meteoro, um asteroide, impactou com a Terra há cerca de 65 milhões de anos. And it's believed that a big meteor hit the Earth about 65 million years ago, causing the extinction. E nós vamos ter vários tipos de problemas reais And we're going to have a lot of real problems na atualidade. here today. Lauda. Today. Inclusive, nós temos, por exemplo, vários problemas da atualidade, como terremotos, furacões, We have a lot of problems like earthquakes and hurricanes, hurricanes, tsunamis, tsunamis, enchentes, floodings, eras glaciais, ice ages, que a última foi há 12 mil anos. and the last one was 12,000 years ago. Os arqueólogos encontraram os ossos dos mamutes lanosos. The archaeologists, they found the fossils of mammoths, Que são como elefantes, and they were like, they resemble Cousins. today's elephants. Subitamente congelados, ainda mastigando feno, They found them frozen, still chewing on their food, mostrando que a queda de temperatura foi muito rápida. which shows that the temperature lowered drastically very fast, E que eles não puderam escapar. and there was no way for them to escape it. E o astrônomo Carl Sagan, And the astronomer Carl Sagan, ele faz uma comparação mostrando que nós estamos há muito pouco tempo aqui na Terra. he makes a comparison just to say that we are here on Earth for a very little amount of time. Se nós vemos a idade do planeta comparado com um relógio de 24 horas, If we see the age of the planet compared to a 24-hour clock, o Homo sapiens, a espécie humana, só surgiu nos últimos segundos antes da meia-noite do dia, no final do dia de 24 horas. our species, the Homo sapiens, they only came around in the last seconds of a 24-hour day. Nós estamos realmente aqui há muito pouco tempo. We have really been here for a very little amount of time. E aconteceram muitos problemas e acontece ainda hoje no planeta. And there has happened a lot of problems since then, and it's still happening every day here on our planet. Nosso planeta tem cerca de 30 placas tectônicas que estão se movimentando ainda hoje. Our planets have about 30 tectonic plates that are in movement all around us all the time, Provocando os terremotos, os tsunamis e grandes tragédias. which provoke the earthquakes and the tsunamis and many more tragic events. E hoje em dia não precisamos nem de profecias do passado, porque temos motivos hoje para mostrar que estamos destruindo o próprio planeta. And we don't really even need prophecies from the past anymore, because now we have proof that we are destroying our planet. Nós temos o aquecimento global, We have global warming, a queima demasiada dos combustíveis fósseis, do petróleo, burning of oil and fossil fuels, as queimadas das florestas, burning of the forests, a destruição da camada de ozônio, destruction of the ozone layer, o degelo dos polos, das regiões, já está constatado The- cientificamente. the melting of the ice poles. E nós somos os nossos próprios responsáveis por isso. And we are the only one responsible for those events. Então, mesmo que não houvesse nenhuma profecia correta, So even if none of the prophecies were correct, nós deveríamos estar preocupados com a destruição do planeta e nossa. we should be very worried about the destruction of the planet and of ourselves. Nós tivemos períodos de seca, há pessoas ainda hoje morrendo de fome no planeta. We've had, incidents of drought, and there are a lot of people dying of hunger today in our planet. 25 mil crianças de 0 a 5 anos morrendo de desnutrição, de fome. 25,000 children between the ages of 0 and 5 dying of malnutrition And hungriness. and hunger. Hunger. Nós tivemos a peste bubônica na Europa, transmitida pelos ratos. We had the bubonic plague in Europe, which was transmitted by rats. Milhões de pessoas morreram.
Millions of people died. 1/3 da população da Europa morreu. 1/3 of the European population died. Nós tivemos a gripe espanhola, ou a influenza, We had an influenza virus, que matou também cerca de 25 a 50 milhões de pessoas, inclusive no Brasil, na Europa e em todo o mundo. which also killed between 25 to 50 million people, not only in Europe, but also Brazil and other countries. Há pouco tempo tivemos a gripe aviária, Not a long time ago, we had the avian virus, the Asian flu. the Asian flu, yeah. Yeah. And o problema da água doce, água potável, que está acabando. And the problem how we're running out of sweet water, drinkable water. Pesquisas demonstram que até 2020 muitos países estão sofrendo a falta d'água. Hoje já tem, mas 2020 a situação será muito difícil. Research shows that by 2020, a lot of countries will be struggling very hard to be able to get drinkable water. Nós tivemos as guerras mundiais, We had the world wars. temos o perigo das guerras biológicas, do terrorismo. We had the problems of biological wars, of terrorism. Milhões de pessoas morreram, judeus, russos, né? Tivemos a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Millions of people died, the Jewish people, the Russians. We had the Hiroshima bombing of Japan. E até desastres nucleares, como Chernobyl, na Rússia. And we had nuclear disasters like Chernobyl in Russia. E talvez não por acaso o nome Chernobyl significa absinto em português, ou em inglês wormwood. Wormwood. A palavra utilizada, inclusive, em profecias antigas da Bíblia. Which is the same word that has been found that they use in prophecies made back in the day of the Bible. Então, realmente, a vida é muito frágil. Nós estamos, às vezes, a vida está por um fio. And life is really very fragile, and sometimes it's holding on into a thread, Hanged by a thread. hanging by a thread. E uma vez, um expositor espírita muito querido, Jerônimo Mendonça, And one time, a very beloved spiritist, Jerônimo Mendonça, Jerônimo Mendonça, que era conhecido como o gigante da resignação, da coragem e da alegria, o gigante deitado, he was known as the giant of happiness, of resignation, and courage, and courage. and the lie down giant, because he was a paralyzed. He was paralyzed. Yes, he just could move his mouth and eyes, and he was a speaker. Ele era um grande divulgador. He was a big divulgator of the doctrine O espiritismo. of spiritism. E um dia ele estava à beira da morte. Os médicos disseram que ele estava desenganado, And one day he was at his deathbed, que a sua vida estava por um fio. that his life was hanging by a thread. E ele foi até o Brasil conversar e se consultar com Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, So he went to Brazil to talk to Chico Xavier, o famoso médium que escreveu mais de 450 livros psicografados nas horas de folga. our biggest medium, who wrote over 450 books that were all psychographed in his spare time, E que ajudou milhares e milhões de pessoas no nosso país. which helped millions and millions of people in our country. E conversando com Chico, ele falou que a sua vida estava por um fio e Chico respondeu: And talking of Chico, he told him that his life was hanging by a thread, and Chico replied, ele disse, Jerônimo, os médicos disseram por um fio, mas não disseram se era um fio de algodão, se era um fio de nylon ou um fio de aço. he said, well, the doctors told you that your life is hanging by a thread, but it didn't tell you what kind of thread it was. If it was a cotton thread, if it was a metal thread, or if it was, what was the other word? That's okay. Steel. Steel, yeah. Yes. E o espírito Emmanuel, o seu orientador, o seu guia espiritual, And Chico Xavier's spiritual guide, Emmanuel, disse para ele: trabalhe, Jerônimo, que o fio engrossa. he told him, work really hard, Geronimo, that the thread will get thicker. O fio da vida engrossa quando a gente trabalha no bem. Because he says that the thread of life always thickens up when we're working for the good of people.
Então, meus amigos, e temos então muitas notícias, muitos boatos na internet de profecias. So we have a lot of news and a lot of lies about prophecies in the internet, Principalmente sobre a data de 21 de dezembro de 2012, especially the date of December 21st, 2012. que segundo uma profecia maia, marcaria o final dos tempos. That according to the Mayans prophecy, that the end of the earth was at that day. Na verdade, não é uma profecia maia. To tell you the truth, it's not really a Mayan prophecy. Os maias apenas dizem que um calendário encerra naquele período para começar um outro ciclo, mas não que é o fim do mundo. The Mayans never said that it was the end of the world. All they said that date symbolizes the end of a cycle so that another cycle could start. Mas há escritores escrevendo obras de ficção sobre as profecias maia. But there are a lot of writers who took that and wrote a lot of prophecies about what the Mayans said about the end of the world. E as pessoas estão aterrorizadas. And a lot of people are very afraid. Mas os próprios maias não disseram isso, apenas como o nosso calendário em 31 de dezembro acaba. E eu vejo lá no meu quarto que acaba o ano, mas que o mundo não vai se acabar por causa disso. But the Mayans never said it was the end of the world. Just like in our calendar, that the year ends, December 31st, but January 1st is the next day and life will continue. That's the same way they believed. It was just the end of a cycle. E nós vamos estudar esse assunto à luz da doutrina espírita daqui a pouco. And we're all going to look into this topic under the Spiritist light in a little bit. Então o Dr. David Morrison vai nos explicar sobre muitas dessas ameaças, como o alinhamento com o centro da galáxia. And Dr. Morrison, he's going to tell us about those theories, according also to the alignment of all the planets in the center of the galaxy. Que é o nosso sistema solar estaria chegando depois desse ciclo maia de cerca de 5.125 anos cada um. That after this Mayan cycle, our sun will be closing to the center. Ela estaria sincronizada com o centro da galáxia, que emitiria uma grande quantidade de energia, promovendo uma grande transformação, destruição do planeta. That it would be aligned with the center of the galaxy, which emit a lot of light and a lot of energy, which would cause a big change in our lives. E o cientista diz que já aconteceu várias vezes e nunca se tem notícia de nenhum problema. And scientists say that it has happened many times, but there's not enough evidence to say that there was a big problem. Eles falam também, inclusive, da reversão dos polos magnéticos da Terra. They talk about the reversion of the poles of the Earth, Magnetic poles. the magnetic poles, E isso de fato acontece, and that actually happens mas em torno de em cada 400 mil anos. every 400,000 years. E não se tem notícia se isso realmente provoca qualquer problema e não há previsão de que isso vai acontecer. And there's no way for us to know if that causes any problem, and we don't have any evidence that it's actually going to take place or when it's going to take place. E eles falam também que há explosões de raios gama They also say there are explosions of gamma rays, e de fato descobriram-se que os raios gamas desde a Segunda Guerra Mundial, que quando há explosões de supernovas ou de anãs, quando se juntam o fim das estrelas. they also, since World War II, they found out when they are in the end of the starlight, when they're the bursts of the stars. Há uma projeção de raios gamas, mas eles apenas podem interferir nas comunicações de satélite. Yeah, at the end of the star life cycle, there are a lot of gamma ray bursts, but all that it really does is just interfere with our satellite signals. Porque há gente dizendo que eles destruiriam até metade da camada de ozônio, que isso seria possível. Because there are people who say that it could destroy half of our ozone layer, that it could happen. Mas nós não temos nenhuma prova disso. But we also don't have any evidence that could happen from the gamma rays. Há também a teoria dos supervulcões, como teria um em Yellowstone, o Parque Nacional. And there's a theory of the supervolcanoes, like the Yellowstone Park, ones underneath the earth, that those could be one of the supervolcanoes. Então, que seriam vulcões muito grandes, que poderiam ter uma capacidade de destruir metade da América. And those volcanoes are so big that they could destroy about half of America if they erupted.
E, inclusive, a fumaça que eles projetariam escureceria o sol. And that the smoke that they would produce would darken the skies and cover the sun. E as plantas morreriam por falta de luz, de fotossíntese. And all the plants would die for a lack of light, and therefore they wouldn't be able to photosynthesize. A temperatura baixaria, teremos uma nova era glacial. All the temperature would go down, which lead to a new ice age. E muitas pessoas morreriam. And a lot of people would die. Dizem que houve erupções e elas ocorrem em Yellowstone há cerca de 600 mil anos. They say that eruptions have occurred, and they usually take place in Yellowstone every 600,000 years. E a última foi há 640 mil anos. And the last one took place 640,000 years ago. Há de fato ameaça de cometas, de asteroides. There are the threats of comets and asteroids. Nós assistimos ao impacto do cometa Shoemaker-Levy número 9 em Júpiter. We watched the impact of comet Shoemaker-Levy 9 in Jupiter, E provocou uma grande destruição naquele gigantesco planeta. which caused a lot of destruction in that gigantic planet. Temos inclusive um asteroide que foi detectado há algum tempo, em 2004. And we have an asteroid which was detected back in 2004. O nome dele é Apophis, ou 2004 MN4. The name of the asteroid is Apophis 2004 MN4. E a princípio achou-se que ele era grande e ele era realmente perigoso. And at first we thought that it was a very big asteroid and that it was very dangerous. Mas depois descobriu-se que ele é pequeno, tem apenas de 350 metros. But then after a lot of research, they actually found out that it was a small asteroid. It was only 1,000 feet in length. E que ele poderá passar perto da Terra, mas não oferece nenhum perigo. And that he could come very near the Earth, but it doesn't have any threat to us. Ele estava no nível 4 da escala de Thurion, a escala de perigo de impactos de asteroides. It was on the scale 4 of the Torino scale, which measures how dangerous an asteroid is to the Earth. E agora ele está na escala praticamente 0. And now he's at the 0 scale, pretty much. Então não há que se preocupar, apesar que ele vai passar próximo à Terra em 2027 e 2039. So there's nothing to worry about, even though it's going to come very close to the Earth in 2027 and 2039. Mas para um asteroide ser perigoso, ele teria que ter pelo menos 1 quilômetro de diâmetro. And for an asteroid to be very dangerous, to be a threat to us, it would have to be at least 1 kilometer in length. E dependesse da sua constituição, se de pedra, se é rochoso, se é de ferro, dependendo também de gelo, depende da sua constituição também, não só o tamanho. And it would have to depend on its composition, what the asteroid is made of. E por conta dessas teorias, vieram muitas teorias, inclusive de supostos médiums. And because of these theories, it gave rise to other theories, including especially about mediums. E o Dr. Melrison, inclusive, identifica que uma das fontes desses boatos, a primeira delas foi uma médium aqui nos Estados Unidos. And Dr. Morrison says that the source of one of these fake theories actually came from a medium here in the United States. E ela previu o fim do mundo para maio de 2003. She foresaw that the end of the world is going to be in May of 2003. Como não aconteceu, porque ela teve informações de extraterrestres. According to her, she had information from extraterrestrial creatures. E como o mundo não acabou, ela disse, não, eles disseram que era apenas um teste. And since there was no end of the world, she said that the aliens told her that it was only a test. Mas que o fim do mundo seria agora em 2012. But the real end of the world will be now in 2012. Mas precisamos dizer que esta não é uma médium espírita. We have to say that she was not a spiritist medium. Porque o espiritismo é uma doutrina codificada e organizada por Allan Kardec. Because spiritism is a doctrine that was codified and organized by Allan Kardec. Um pedagogo, um cientista, um professor de ciências. A scientist, a professor of science. Um homem que sempre defendeu a lógica, a razão e o bom senso. A man who always defended logic and common sense. E o espiritismo vem
mostrar que muitas comunicações mediúnicas são falsas. And Spiritism actually came to show and to prove that a lot of mediumistic communications were actually fake. Que há espíritos que ele inclusive chamou de pseudo-sábios. There were spirits that he called pseudo Wise. Not wise. Fake, but for this... Pseudo wise man. Pseudo wise man. There we go. Spirits. Eles trazem teorias bonitas, falam palavras belas. They bring about beautiful theories, speaking in beautiful words. Mas na verdade não sabem de toda a verdade. But in reality, they don't know all the truth. Porque os espíritos disseram a Allan Kardec Because the spirits said to Allan Kardec que os espíritos são as almas dos homens que viveram aqui na Terra. that spirits are the souls of the men that lived here on earth. E eles não sabem de tudo. And they don't know everything. Eles muitas vezes conservam as crenças que eles mantinham aqui mesmo no planeta. A lot of times they keep the faith that they had here on earth. Por isso que é importante o estudo da doutrina espírita, e o livro dos médiuns, sobretudo. Therefore, it's very important to study about the Spiritist doctrine and the Book of Mediums. Porque ali é um verdadeiro tratado sobre paranormalidade, sobre mediunidade. Because there is the real information about the paranormal activities. E também o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Also the Book of Spirits and the Gospel according to Spiritism. Porque aí compreenderemos o porquê, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos. And then we'll know why we're here, where we came from and why we suffer and where we will go in the future. E como encontrar a verdadeira felicidade. And how we're going to find real happiness. Explicando o Evangelho de Jesus com palavras claras. Explaining the teachings of Jesus with simple words. As parábolas, tirando o seu sentido alegórico e explicando para nós compreendermos com muito mais facilidade. Taking out all the allegories of his parables and showing in simple words what he really meant to tell us. Então, nós temos que tomar cuidado com médiuns, porque nem todo médium é espírita. So we have to be very careful with mediums because not all the mediums out there are spiritist. E no livro dos médiuns, os espíritos superiores, diz Allan Kardec, And in the Book of Mediums, the superior spirits tell Allan Kardec que nós devemos ter muito cuidado com espíritos que fixam datas, porque isso é quase sempre um sinal de mistificação. and we have to be very careful about spirits who give us dates because that's a very good sign of mystification. No Brasil nós tivemos inclusive um médium e um espírito que não era espírita, In Brazil, we had a medium and a spirit who was not spiritist, Ramatiz. Hamachi. Ele tem um trabalho muito bonito, He has a very beautiful work, mas ele mesmo diz que não é espírita. but he says himself that he's not a spiritist. Elogia o espiritismo. He says very nice things. He compliments spiritism. Tem muita coisa boa. He says there's a lot of good things in spiritism. Podemos reter o que for bom. He says that we could keep what is good from it. Mas ele falou de que haveria até 2000, ano de 2000, haveria essa grande catástrofe, essa grande transformação. But he said that in the year of 2000 there would be a big catastrophe. Que chegaria até o ano de 2000, nós poderíamos ver, antes do ano 2000 chegar, um planeta que ficaria visível a olho nu. And he said that even before 2000 was here, we will be able to see to the naked eye a big planet that would be coming closer to us. Suposto astro que iria higienizar a Terra, que iria sugar os maus espíritos do nosso planeta. Supposedly, an astro Atrair os maus. that would want to pull away all the bad spirits on the earth. Ele chamou de astro higienizador ou planeta intruso. He called it intrusive planet, E não é uma profecia espírita. and it's not a spiritist prophecy. No espiritismo não há profecia sobre o fim do planeta em 2012. In the spiritism, there are no prophecies about the end of the world in 2012. Allan Kardec vai nos dizer no livro A Gênese Allan Kardec, he tells us in the book The Genesis, e também no livro Obras Póstumas há uma comunicação de alguns espíritos
Also in the book, what is Posthumous? Posthumous Posthumous Works Posthumous work. Posthumous Works of Allan Kardec. Of Allan Kardec. Que de fato nós estamos passando que essas profecias têm um fundo de verdade. That in fact those prophecies, they have a bit of truth. Porque o próprio Jesus nos falou do final dos tempos. Because Jesus told us about the end of times. Mas não é o final do planeta, não. But it's not the end of the planet. O final do planeta, os cientistas preveem que será somente daqui a 5 bilhões de anos, quando o Sol vai se expandir. The scientists, they predict that the end of the planet won't take place for another 5 billion years, which is when the sun will expand. Vai se tornar uma gigante vermelha, vai englobar a Terra, a Mercúrio, a Marte, a Vênus e a Terra. It's going to turn into a big red star and it's going to engulf Mercury, Venus, Mars and the Earth. Mas até lá nós já seremos todos espíritos puros. By then we're all going to be pure spirits. Hopefully. Mas o que de fato existe são não final da Terra, mas o final de um tempo, de um ciclo que se encerra. But in fact, like all there is not the end of the Earth. There are theories about the end of the cycle that we're in. Eu preciso falar um pouquinho mais alto. E não deixa E ele nos disse que no final dos tempos ele passaria à esquerda os cabritos. And he said that at the end of times he would, Jesus, right? Jesus would put to his left the sheep, The goats. the goats, The goats. E à direita as ovelhas. and to the right the sheep. Que haveria uma separação. That there will be a separation. E os Espíritos vêm nos dizer que a Terra é um mundo de provas e de expiação. And Spiritism comes to tell, the spirits came to tell us that the earth is a planet of trials and expiations. É um mundo diferente. It's a different world. Nós temos mundos primitivos, mundos de provas e expiação, mundos de regeneração. We have primitive worlds, worlds of trials and expiations, and worlds of regeneration. Nós temos mundos felizes e os mundos celestiais. We have happy worlds and celestial worlds. Então a Terra vai deixar de ser um mundo de prova e expiação e vai se tornar um mundo de regeneração. So the earth will no longer be a world of trials and expiations, but it will become a world of regeneration. E realmente haverá essa separação dos espíritos bons dos espíritos maus. And then there will be a separation of the good spirits and the bad spirits. Que somente os bons continuarão reencarnando aqui na Terra. That only the good ones will reincarnate, continue to reincarnate here on earth. Como Jesus nos disse, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Like Jesus says, Blessed. blessed are the Meek, meek and peacemakers, the peacemakers, for they will inherit. inherit the earth. Sometimes He knows better than me. because I listen to the gospel. There you go. E nós precisamos saber, porque ele nos disse que nos pediu um único critério. Qual será o único critério de separar os bons dos maus? And he asked, what will be the criteria to separate the good from the bad? Quem sabe? Who knows? Moral transformation. Não. Transmite. Moral transformation? And he said no. Não. Anyone? Eu estou falando para os encarnados, For all the incarnate all the incarnate bodies here. que aqueles que ainda estão acordados, é claro. The ones that are awake, of course. Uma alma se salvou. She's saying, she said charity and love. Vou continuar na Terra. One soul got She saved. said charity and love. And he said she got saved. Isso foi só o que Jesus nos pediu, foi isso. That's all that Jesus asked of us. Tive sede e me deste beber. I had thirst and I had thirst and you gave me to drink. Estive fome e me deste de comer. I was hungry and you gave me what to eat. Estava nu e me vestiste. I was naked and you dressed me. Estive preso ou enfermo e foste me visitar. I was in prison or I was sick and you came to visit me. Eu estava peregrino, sem hospedagem, e tu me hospedaste. I was homeless and you gave me a place.
Jesus só nos pediu a caridade. Jesus only asks us for charity. Por isso que no Espiritismo não se salva somente quem é espírita. That's why in Spiritism, not only those who are Spiritists are saved. Todos aqueles que são bons, que são caridosos, que não são egoístas, poderão herdar a terra. All those who are charitable, who are not selfish, all of them will be able to earn the earth. Não importa se é católico, se é evangélico, se é budista, se é ateu, o importante é ser bom. It doesn't matter if you're Catholic, if you're Buddhist, if you're evangelical, if you're atheist. All that matters is if you're good. E ele não pediu pra gente ser um anjo, não. Ele não falou que eram os anjos que iriam se passar à sua direita, não. Os bons. He didn't ask us to be angels. He didn't say anything about the angels going to his right. He only said the good ones. Então vamos fazer a nossa parte. So let's do our part. Então Allan Kardec estudou no Livro dos Espíritos, na questão 868, Allan Kardec, he studied in the Book of Spirits in the question 868. eu vou pedir para a Carla ler para vocês. Alright. Ele está estudando sobre a presciência, a pré-cognição, o conhecimento do futuro. He's studying about foreknowledge and knowledge of the future. And the question is, can the future be revealed to man? O futuro, é dado ao homem conhecer o futuro? And the answer was, as a rule, the future is hidden from him. It is only in rare and exceptional cases that God permits it to be revealed. Então lá no livro A Gênesis ele vai fazer um estudo completo, mostrando que há espíritos sim, que podem ver o futuro. And then he says in the Genesis that there are men that can see the future. Mas é como se fosse um observador no alto de uma montanha, vendo alguém que está caminhando na planície lá embaixo. But it's like a big person standing on top of a mountain and seeing the little workers down on the earth. Aquele que está caminhando só vê 100 metros à frente dele. It says the person who is walking can only see 100 meters in front of him. Mas o que está na montanha vê muito mais longe e que se ele continuar caminhando naquela direção vai encontrar uma cidade. But the person who's standing up on the mountain, he can see a lot farther than the person on the earth, and he sees that if he keeps going the way he's going, he is eventually going to reach a town. Mas ele tem livre-arbítrio, ele pode mudar de direção e a profecia não se cumprirá. But he has free will. He could change his direction and what was written could not happen. Então nós vamos ver que há muitos falsos cristos e falsos profetas. So we're going to see there are a lot of false Christs and false prophets. E como é que nós poderemos reconhecê-los? And how are we going to figure out who they are? E aliás, inclusive uma resposta que eu dou quando a pessoa vem criticar o espiritismo. And that's actually an answer that I give when people try to criticize Spiritism. E eu digo, por que você não usa a regra que Jesus nos ensinou para saber quando a coisa é boa ou quando a coisa é má? And he says, why don't you use the rule that Jesus gave us to distinguish between who is good and who is bad? Pelos frutos os conhecereis. You will know who they are by their fruits. By the fruits you will recognize them. Se o fruto é bom, a árvore é boa. If the fruit is good, the tree is good. Os frutos da doutrina espírita são o amor, a caridade, a paciência, The fruits of the doctrine spirit is love, patience, fé, faith, humildade charity, humbleness, e todas as boas virtudes, and all the other good virtues, principalmente a caridade. especially charity. Se você não concorda se o fruto é bom, a árvore é boa. If the fruit is good, then the tree is good. Se você não concorda, vá discutir com Jesus. And if you don't agree with it, go discuss it with Jesus. Então, dessas profecias, já foi profetizado o fim do mundo no ano 300, no ano 1000, 1984, 1999, 2000. From those prophecies, there are a lot of dates that were supposed to be the end of the world, including 300, 1000, 1984, 1999, and 2000. E nada daquilo aconteceu. And none of that ever happened. E vejam que se haverá realmente uma separação dos bons espíritos, dos maus espíritos,
And there will be a separation of the good spirits and the bad spirits. A doutrina espírita nos diz que isso é um acontecimento natural, que nós não deveremos esperar por catástrofes. The Spiritist doctrine says that that separation occurs naturally and that we shouldn't await for disastrous events to take place. E que é uma revolução moral e não uma revolução material. And that it is only a moral revolution and not a material revolution. Que os maus espíritos vão sendo separados e não podem mais reencarnar na Terra. That the bad spirits, they're going to be separated in a different place and they will no longer be able to reincarnate on Earth. E uma nova geração de espíritos melhores vai transformar o nosso planeta em um mundo melhor. And a generation of better spirits will transform our planet in a better planet. E esta é a visão da doutrina espírita da separação do joio, do trigo do mato, do trigo da erva daninha. And that's how the Spiritism sees the separation of the good seed and the bad seed. Que nós realmente tivemos até dilúvios, mas não dilúvios globais. A Terra não ficou inundada por 40 dias de chuva e de noite, de dia e de noite. And we've had floods, but it wasn't a global flood where the whole earth was surrounded by water. Era um dilúvio local, explica Allan Kardec no livro A Gênese. It was more of a local flood, which was explained by Allan Kardec. In the book, The In Genesis. the Genesis book. Então, que realmente temos profecias de Ezequiel, de Daniel, de Isaías. And we have prophecies by Ezekiel, Daniel, and Isaiah. Nós temos, inclusive, um livro, o Apocalipse, que significa revelação. We have the book Apocalypse, which means revelation. E até uma visão de um bispo irlandês em 1139. And we São Malaquias, o nome dele era Malaquias. And we have the Irish Bishop. bishop, Saint Malachi. Ele foi para Roma e teve uma visão em 1139. He went to Rome and he had a vision back in 1139. Ele viu todos os papas que iriam dirigir a igreja até o final dos tempos. He saw all the popes that would rule the church until the end of times. E foram 112 papas. And there were 112 popes total. E para cada um ele colocou ele recebeu uma frase em latim para identificar cada papa. And for each one of the popes he received a phrase in Latin to identify each one of the popes. E Bento XVI seria o penúltimo, só haveria mais um, segundo a profecia de Malaquias. And Benedict XVI would be the second to last of the popes. There would be one more. Então temos profecias até que são atribuídas aos sumérios, aos babilônios, aos egípcios. And we have prophecies that came from the Sumerians, the Babylonians, and the Egyptians. E tem muita gente ganhando dinheiro com isso. And a lot of people are making money from those prophecies. Ganhando fama, vendendo livros. They're, gaining fame, selling a lot of books. E até pessoas oferecendo tratamentos vibracionais para as pessoas mudarem o seu DNA. And people offering vibrational treatments so people can change their DNA. E pedindo muito dinheiro para isso. And charging a lot of money for the treatment. Mas o reino de Deus está dentro de vós, nos disse Jesus. But the kingdom of God is inside of you, said God. Ele não vem com aparência exterior. He doesn't come with the outward appearance. Não é o que farão de fora para dentro com nós que vai nos alterar, mas o que fizermos de dentro para fora. It's not what is done from the outside to inside to us that will harm us, but what comes from the inside out. E por isso temos que ver que há muitas profecias de médiuns não espíritas comprometendo a seriedade, inclusive, da mediunidade. And we have to see that a lot of the prophecies made by mediums who are not spirits are really putting in jeopardy all the seriousness of mediumship itself. Mas a mediunidade é uma realidade. But mediumship is a reality. O problema é que nós temos ela muito ainda rudimentar, pouco evoluída e sem o conhecimento, sem o discernimento. And the problem that mediumship is still very primitive, and we're not really using it with the right amount of knowledge and discernment. E vejam que Jesus foi o maior médium que já existiu. And Jesus was the biggest medium that have ever stepped on this earth.
Ele tinha mediunidade de efeitos físicos, curava as pessoas que estavam doentes. He had enough mediumship to cure people physical. Tinha a mediunidade da vidência, da audiência, ele via, ouvia e falava com os espíritos. He had clairvoyance and clairaudience mediumships. Ele fez profecias acerca do futuro, como a destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. He made the prophecy about the destruction of the temple Of Jerusalem. in Jerusalem in the year 70 after his death. Realmente, Jesus inclusive tinha a capacidade de levitar, caminhando sobre as águas. And that he could even walk on water, levitate himself. Era o médium mais perfeito que o mundo já conheceu. He was the most perfect medium the world has ever known. Mas no livro dos médiuns, Allan Kardec pergunta: qual seria o bom médium? Como conhecer um bom médium aqui na Terra? But in the book of mediums, Allan Kardec asked, how will we know what is a good medium here on earth? E os espíritos dizem que, aliás, não, um médium perfeito. Eles perguntam como reconhecer um médium perfeito aqui na Terra. They actually ask, how will we know what a perfect medium is here on earth? E os espíritos dizem que esta palavra perfeito não se aplica ao nosso planeta. And the spirits reply that the word perfect does not apply to our planet. Com exceção de Jesus, é claro, podemos entender. With the exception of Jesus, of course. Podemos entender que, no máximo, os espíritos vão dizer que, no máximo, poderíamos dizer bons médiums. He says that the most that we can say is that we could have good mediums here. E que o bom médium é aquele que é menos enganado. And the good medium is the one that is the least Despised. Enganado. deceived. Deceived. The least deceived. The least deceived. Este é o bom médium. That is the good medium. Até Chico Xavier foi enganado por espíritos enganadores. Even Chico Xavier was deceived by lower level spirits. E ele perguntou a seu espírito guia, Emmanuel, por que ele permitiu isso? And he asked his spiritual guide, Emmanuel, why did he allow that to happen? E ele disse para que você saiba que você não é infalível e seja mais humilde. And he told him, just so you know that you're not infallible and so that you can be humble. E Chico veio nos ensinar não só a mediunidade, mas a humildade. And Chico, he came to teach us not only about mediumship, but about humbleness. Então, temos que escutar o que os espíritos dizem, mas submeter a lógica, ao bom senso, à razão. So we have to hear what the spirits say to us, but we have to always think about it logically in taking reason into account. E Allan Kardec vai nos falar que para acreditarmos numa nova revelação, novo tipo de informação que seja importante do mundo espiritual, And he says that in order for us to believe a new important revelation that comes from the spiritual world, ela teria que ser submetida ao que ele chamou de controle da universalidade dos ensinos dos espíritos. it would have to go through Controle da universalidade do ensino dos espíritos. the universal control of the University of Spirits. Porque quando uma verdade for para ser revelada, Because when there is a truth to be revealed, ela virá através de vários médiuns em diferentes locais. it will come through many mediums in different parts of the world. E vários espíritos vão dizer a mesma coisa, confirmando a informação. And many spirits will say the same exact thing, confirming the information. E não, por isso não poderemos acreditar numa informação isolada, como por exemplo a de Ramatiz. Therefore, we cannot believe one isolated information that we got, for example, from Hamachi's. Então temos que tomar cuidado com essa teoria, por exemplo, de crianças índigo, So we have to be careful with theories such as indigo children, com supostas comunicações de um espírito superior chamada Cryon, or communications that we get from superior spirits called Cryon. Nós vamos respeitar todas as teorias, todas as hipóteses. We're going to respect all the theories and all the hypotheses. Vamos respeitar as pessoas. We're going to respect all those people. Mas vamos nos lembrar dos ensinos que Allan Kardec nos trouxe para separar o que é bom do que é mal, o joio do trigo. But we have to remind ourselves of the teachings that we have received to know a good seed from a bad seed. Então, meus amigos, há teorias, inclusive, de um escritor que ganhou muito dinheiro fazendo especulações acerca do I Ching, um
um instrumento de previsão, de aconselhamento chinês muito antigo, o I Ching. There's a theory about the men who came up with the I Ching. In China, they use the rocks to make Not rocks, palitos. sticks to make prophecies about the future. Counseling of the future, yeah. E há até, por exemplo, programas na internet, os chamados webbots. And there are TVs online, TV channels online called webbots. TV channels? No, softwares. Que fazem previsões de acordo com as perspectivas e as informações que circulam na internet. That they make prophecies according to all the information that is out there on the internet. E as previsões para 2012 não são boas. And the prophecies for 2012 are not good. Mas nem por isso devemos ficar desesperados. But we shouldn't be worried just because of that. Porque devemos lembrar do que Jesus nos falou. Because we always have to remind ourselves of what Jesus said to us. Não temeis aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Do not fear those who can kill the body but cannot kill the soul. Mas temei antes aqueles que podem matar o corpo e a alma, precipitando-a no fogo eterno, na geena. But rather fear those who can kill the soul and keep it in hell. Apesar que no Espiritismo não há penas eternas, há sim regiões infelizes no mundo espiritual. Even though in Spiritism we do not believe in eternal punishment, just in unhappiness, Spiritual conditions. Yeah, spiritual conditions. E Jesus diz: não se vendem 2 passarinhos por um asse? And Jesus says, you don't sell 2 birds for No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade do vosso Pai. And you also don't sell. No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade. Não cai. No one falls on the earth to the ground without the will of our Father. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Even every single hair on your head is counted. Are numbered. Are numbered. No meu caso, são mais fáceis de contar. Says his are easier to count. Porque são poucos. Yes, little. Não temais, pois. Do not fear, for valei muito mais do que muitos pardais. For you are worth a lot. You are a lot more worth. You are worth a lot more than a lot of sparrows. Cearense English. From Ceará, my homeland. Então, meus amigos, vamos analisar tudo isto com critério, com lógica, com bom senso, porque Allan Kardec era o bom senso encarnado. So we have to analyze all of this with specific criteria and knowledge and common sense, because Allan Kardec, he was common sense incarnated here. E há referência em livros espíritas acerca deste momento de transição que a Terra está passando. Estamos, sim, no momento de transição. And there are a lot of references in the books that we have received from Allan Kardec about the transition that the Earth, and not only the Earth, but we are all going through. Mas é uma revolução moral, repetimos. But it's a revolution, it's a moral revolution. É claro que nós teremos catástrofes naturais sempre, porque fazem parte da evolução do próprio planeta, do ajuste das placas tectônicas. And we're all going to have natural catastrophes because it's a natural law. E no livro dos Espíritos, no terceiro livro das Leis Morais. And the Spirit's book, of the third book from Allan Kardec. No, the third book in the Spirit's book, because Spirit's book is 4 books in one. 4 books in one. Yeah, the Spirit's book. E ele nos diz no capítulo da Lei de Destruição, quando Allan Kardec pergunta por que Deus permite os cataclismas, as tragédias, os furacões, os terremotos, por que Deus permite? And in a chapter about destruction, they ask him, why does God permit all those awful events to take place? E os Espíritos dizem que o que vós chamais de destruição nada mais é que transformação. And the Spirit said that what we call destruction is nothing more than just transformation.
e que tudo se destrói para renovar-se, and that everything is destroyed so that it can be renovated. e que com essas catástrofes Deus faz a humanidade progredir muito mais rápido And that God allows humanity to progress a lot faster through those catastrophes. o que levaria talvez séculos pode se passar em muito menos tempo com essas tragédias naturais. And what maybe would take centuries happens very fast with those catastrophes. Porque nós somos espíritos imortais. Because we are immortal spirits. O corpo é apenas uma roupa, nos disse Jesus. Our body is only clothing, like Jesus said. Não temais, não vos inquieteis com que hei de comer ou de vestir. Do not fear, do not worry about what you will eat or what you will wear. Não é o corpo muito mais do que a roupa e a vida muito mais do que o alimento? Is not the body a lot more than the clothing? Is not the life more than the food itself? E qual de vós pode aumentar a sua vida em uma hora sequer com as suas preocupações? And which one can prolong your life even for an hour just with your worries? Pelo contrário, a ansiedade nos adoece e morremos mais rápido. On the contrary, anxiety kills us and makes us die faster. Então, Jesus nos pede para não nos inquietar com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. So Jesus asked of us not to worry about tomorrow, that it would take care of itself. A cada dia basta a sua aflição. Each day is reserved its own afflictions to each day. Há no Livro dos Espíritas, por exemplo, no livro Há 2000 anos, o capítulo 6º. In the book 2000 years ago, in the chapter 6, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. By the Spirit Emmanuel, which was psychographed by Chico Xavier. E ele faz previsões, inclusive também, de sofrimentos que a humanidade experimentaria. Estávamos no cristianismo primitivo, nos primeiros séculos do cristianismo, e de fato enfrentamos muitas dificuldades. He makes prophecies that there would be a lot of suffering among the Christians. Nos primeiros anos do cristianismo. In the beginning years of Christianity. Aliás, os pesquisadores defendem que o Apocalipse é uma profecia para se cumprir logo em breve. Era a perseguição dos cristãos de Nero. And the researchers, they say that Apocalypse was a prophecy that was to take place very soon with the persecution of the Christians by Nero e Domiciano. And Domiciano. E, inclusive o número da besta 666. And the number of the beast 666. Pela gematria, é o estudo da Bíblia através dos números que compõem as letras de cada palavra. Gematria ou gematria. Gematria is the study of the Bible according to the numbers that are in it. The numbers of every letter has a number. That every letter has a number, and it's the study of the Bible through those numbers. E o número 666 corresponde exatamente na gematria ao nome de Nero. And the number 66 corresponds to the name of Nero. O nome anterior dele, Gaius Nero, Gaius Domiciano, alguma coisa assim. His previous name, Nero. Gaius Nero. Yes, Gaius Domiciano. Domiciano. Então temos também no livro A Caminho da Luz, da psicografia de Emmanuel, em 1938. And also in the book The Path of Light by Emmanuel in 1938, written by Chico Xavier. E ele está prevendo no ano de 1938 as grandes tragédias, os grandes tormentos, uma grande noite que passaria a humanidade. He foresees that in the year of 2008, there to be a lot of 1938 to be a lot of darkness and tragedies and suffering. E logo em seguida nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. And soon after we had World War II. Então, meus amigos, nós temos inclusive um livro de Divaldo Pereira Franco que estará sendo lançado agora em setembro de 2010. And we have a book by Divaldo Franco that will come out in September of 2010. Transição Planetária, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Planetary Transition by the Spirit Emmanuel.
Não foi publicado ainda, eu não li, não posso falar, mas deve ser coisa boa. He hasn't been published yet, but he says that it must be very good. E demonstrando, e há muitas comunicações, como no 3º Congresso Espírita Brasileiro, em Brasília, este ano de 2010. And a lot of communications, like in the Spiritual Congress, Congresso, Espírita the Brasileiro. Spiritist Brazilian Congress. Congress. E que há uma mensagem de Bezerra de Menezes, o Espírito, falando que já estamos no momento de transição, passando para um mundo de regeneração. And there's a message by the Spirit, Bezerra de Menezes, that says that the earth is already going through the transition to become a planet of regeneration. E há, inclusive, José Raul Teixeira, outro médium muito querido do Rio de Janeiro. And another very beloved medium of Rio de Janeiro, Raul Teixeira. Raul Teixeira. Ele disse que Chico Xavier afirmava que desde a Segunda Guerra Mundial já tem espíritos que não têm mais autorização de reencarnar no nosso planeta. He said that Chico said that ever since World War II, there are spirits who are not allowed to reincarnate on Earth anymore. Que já estão sendo separados, que já estão sendo segregados e emigrarão daqui para um outro mundo onde haverá choro e ranger de dentes, como nos disse Jesus. That they are already being separated and they're going to be sent to all these other planets where they're going to be suffering in tears, just like Jesus said. Na obra de André Luiz, nos livros psicografados do Chico Xavier, dizem que está acontecendo, que é necessário limpar os umbrais da Terra, as regiões inferiores espirituais da Terra. Estão reencarnando muitos espíritos maus agora. In the books that were By by André André Luiz, he says that a lot of the spirits that are in the lower levels, in the umbral, a lot of those spirits are being reincarnated into. Por isso que estamos vendo também tanta tragédia, tantas pessoas ruins, pais matando filhos, filhos matando pais. And that's why we see a lot of tragedies nowadays, a lot of evil people, son killing father, father killing son. Muitos espíritos que estão tendo talvez a última oportunidade. A lot of spirits who are maybe having their last opportunity. Lembrem-se que a gente fala da guerra e se assusta com ela, mas que nós temos hoje morrendo. We have to remember that we always talk about war and how it's a big tragedy but we have to remember that today. Morrem por ano cerca de 50 milhões de crianças no mundo, mais do que as 2 grandes guerras mundiais juntas. Todos os anos morrem no planeta. That every year about 50 million kids die in the planet, which is more people that died in World War I and World War II combined. Assassinadas pelas suas próprias mães através do aborto. That are murdered by their own mothers through abortion. Mas o Espiritismo vem dizer que o amor cobre a multidão de pecados. But Spiritism says that love covers a lot of sins. Porque Jesus nos disse, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Because Jesus says, because of His love, a lot of the sins were forgiven. Então, que nós poderemos reparar nossos erros através do amor, do bem, às crianças, às outras pessoas. And so that we may repair our mistakes, showing love and goodness for other people and children. Ele nos diz, apressa-te para pagar o que deves. He says, hurry so you can pay what you owe. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, estás caminhando com ele. Reconciliate with your enemies as you are walking with them. Para que ele não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministro da Justiça, e este te ponha na prisão. So that he doesn't turn you into the judge and you end up in jail. Porque dali não saireis até que tenhais pago o último ceitil, o último centavo. Because you will never leave it until you have paid to the last cent. Então, meus amigos, quando isso acontecerá? Quando será essa grande transição? Já está acontecendo. Desde os livros de Allan Kardec, os espíritos já falam que já estamos vivendo essa transição, ou seja, há mais de 150 anos ela já começou. So we ask, when is this transition going to take place? But ever since the books from Allan Kardec, the spirits have always been talking about this transition that we're going through, which was about 150 years ago. E há inclusive uma informação de Emmanuel por Chico Xavier no livro Plantão de Respostas. And there's a question, there is an answer from Emmanuel on the book. Plantão de Respostas. Plantão, quem sabe? Plantão, SOS. It's not Answers, translated to English yeah, yet. it's like answers SOS pretty much. Questions, answers, yeah.
que ele tem uma opinião pessoal, e nós temos que ver que é pessoal, mas ele chega a afirmar que por volta do ano de 2057, Emmanuel, he has his own personal opinion, but he says that by the year 2057, a Terra já estaria vivendo no mundo de regeneração, the earth will be living in a place of regeneration, onde os espíritos mais atrasados não mais reencarnarão. where the more lower level spirits they will no longer reincarnate here. Então, talvez, meus amigos, se isso for realmente verdade, esta data, And if this date is really true, talvez esta nossa reencarnação atual seja a mais importante da nossa existência como espíritos. then maybe this reincarnation might be the most important one to us as spirits. Não vamos deixar para amanhã, não, vamos fazer hoje o que precisamos fazer. Let's not leave for tomorrow what we can do today. Jesus dizia, vem tu e segue-me hoje, agora. Jesus would say, come now and follow me today. Porque, na verdade, este juízo individual, esse julgamento individual, nós temos cada um no momento da nossa desencarnação. Because in reality, we all go through an individual judgment at the time of our deaths. Um amigo nosso aqui do centro desencarnou hoje, inclusive. Poderia ser qualquer um de nós. Said a friend here from our center, he went to the other side today, and it could have been any one of us. Que Deus o abençoe, mas será que cada um de nós está preparado para desencarnar e passar realmente pelo crivo da nossa consciência, porque as leis de Deus estão na consciência? So we have to think, is each and every one of us ready to leave this planet today? Todos vocês já estão prontos para a partida? You're ready? Mas todos já começaram a fazer a caridade? But all of you already started giving charity. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: And in the question 886 in the Spirit's book, Allan Kardec asks, qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? what is the real meaning of the word charity understood by Jesus? E os Espíritos vão nos falar acerca da caridade moral, And the Spirits talk about moral charity, porque dar esmola é muito fácil. because it's easy to give money. Esmola é money? Não. É outra palavra, small. Esmola, como é esmola em inglês? Like a tip for the poor ones. É, Give money. to the Money. give Não it tem uma to- palavra. That's okay. It's still money. Handout. Smaller is money. Então, e aí os Espíritos vão dizer, ele pergunta, e eles vão dizer que são três coisas: And the Spirit said that there are three things: benevolência para com todos, ser bom para todas as pessoas, benevolence, be good to everyone. bons e maus. Good, even if they're bad or good. Assim como nosso Pai faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Just like our God makes the sun come out to the good and the bad and makes it rain on the just and unjust. Para que nós sejamos chamados filhos do Altíssimo, todos nós. So that we can all be called the sons of The highest. the Almighty. Almighty of highest. E indulgência para com as imperfeições alheias, é a segunda coisa. Dar um desconto para as imperfeições dos outros. And indulgence with other people's imperfections. E a terceira coisa, o perdão das ofensas. And the third thing is forgiveness of whatever people have done to you. Vejam que tudo isso está falando de bondade e, sobretudo, de perdão. It all talks about goodness, but most importantly, forgiveness. Os Espíritos vão dizer que é o sacrifício mais agradável a Deus. The Spirit says that that's the best sacrifice that is given to God. Perdoai para que Deus os perdoe. Forgive thy brother so that the God may forgive you. Porque se não perdoardes os vossos irmãos, também Deus não vos perdoará as vossas faltas. For if you do not forgive your brothers, God will also not forgive your mistakes. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Blessed are the Merciful, merciful because they Merciful. will receive mercy. because they will also receive mercy. And so on. E até na oração dominical, no Pai Nosso, a única prece que Jesus nos deixou, And even in the prayer Our Father that Jesus left us, Ele perdoa as nossas ofensas do mesmo modo que perdoamos os nossos ofensores. He says, forgive our faults the same way that we forgive
the faults of those who have harmed us. Então, o perdão é uma grande caridade moral. So forgiveness is a big moral charity. Então, devemos fazer caridade não só de dar coisas, mas nos doar também nas coisas, se preocupar com as pessoas, querer o bem, ser mais humildes e mais amorosos. So we must not always give the material charity. We must always give of ourselves and forgive people and help them. Não ser tão egoístas nem tão orgulhosos, que são as duas maiores chagas da humanidade. Not have too much pride and not be so selfish. Então, quando tivermos também essa preocupação sobre quando as comunicações são falsas dos espíritos, como fazer, Nazareno, para a gente ter mais segurança? So when you're worried about if the messages from the spirits are fake, how can we be certain? E aí da importância do estudo em grupo. And that's why it's very important to study in groups. Nas casas espíritas, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo do livro dos espíritos, do livro dos médios, vários estudos das obras espíritas. In the Spiritist centers, we have all different kinds of studies from the Spiritist teachings, all the books by Allan Kardec and all the other ones that came after. Porque aí nós vamos ter mais recursos para a nossa vida e para sabermos o caminho correto e saber separar o bom do mal. And from those books, we can have an example to follow on how to lead our lives. E vejam que no livro A Gênese, Allan Kardec vai nos dizer que todos os nossos males, todos os nossos vícios são derivados de um único instinto. And in the book of Genesis, Allan Kardec says that all of our vices, all of our imperfections come from one thing alone. O instinto de autopreservação da espécie, o instinto de autoconservação. The instinct of self-preservation. E aí nós vamos ter a fome, nós vamos ter o instinto da sexualidade, do sono, mas vamos ter o instinto do medo. And we have the instinct of hunger, of safety, of sex, sleep and fear. E o medo, se a gente analisar bem, ele vai provocar o egoísmo. And fear, it can provoke selfishness. Nós já passamos períodos de dificuldade, seca, de invernos prolongados, de guerras, e por isso acumulamos coisas, tesouros, dinheiro. And we have been through many catastrophes, drought and floods, and that's why we have accumulated a lot of treasures. Nós temos medo da rejeição, medo da crítica dos nossos familiares, e por isso temos que ser bem-sucedidos, temos que ser ricos para receber o aplauso, que morremos de medo da rejeição. We are afraid of rejection, of scorn of others, and therefore we fight so hard to achieve in life and be successful so we can be applauded by others. Por causa do medo, nós temos inclusive a agressividade, aquelas crianças que matam, às vezes com um revólver, e que são muito cruéis. Because of fear, we have a lot of aggressiveness, including kids who sometimes kill other people. Eles são cruéis porque, na verdade, eles estão morrendo de medo e querem ser temidos, querem ficar famosos para que ninguém venha desafiá-los, para que ninguém venha atacá-los. And they show those cruelties because they're afraid. They are afraid that they are going to be hurt. So they try to cause fear in the other people so that they can protect themselves. Eles estão tremendo muitas vezes e têm que usar o álcool ou drogas para cometer os crimes. A lot of times they're shaking, but they have to use drugs and alcohol so that they can go on with the crime. O medo vai provocar a covardia, a crueldade. And fear, it leads to cruelty and cowardice. Vamos ver que o medo vai provocar a conivência com o mal, não vamos ficar calados quando deveríamos defender os outros. And fear is also going to keep us from standing up to people when we see something bad happening. O medo vai provocar até a inveja. And fear will also lead to jealousy. Porque que por exemplo, aquela superstar bonita, jovem, bela, rica, famosa, talentosa. We're always going to ask ourselves, why is that person so talented, so rich, so beautiful? Ela é rica, tem um marido maravilhoso, filhos muito bons, uma vida de estrela. She's rich, she has a great husband, great kids, a wonderful life. E para terminar de acabar com a gente, pessoal, ela é terrivelmente magra. To make us even more angry, the person is extremely thin. Ela é uma ameaça para a nossa autoestima. She is a threat to our self-esteem. E por isso nós fazemos usar uma outra arma, que é a maledicência. Vamos começar a falar mal dela. And that's why we use another weapon, which is maledicência? To say bad things about the other. Gossip. Gossips. Yes.
Gossips. Yes. Porque diminuindo elas parece que a gente cresce um pouco. Because if we can bring them down even a little bit, it feels like we are growing. As pessoas falam mal de Divaldo, falaram mal de Chico Xavier também. A lot of people talk really bad about Divaldo Franco and Chico Xavier. Até mesmo de Jesus. And they even talk bad about Jesus. Então, meus amigos, não temamos aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. So my friends, do not fear those that can kill the body, but they cannot kill the soul. Um expositor do Paraná, Cosme Massi, disse uma frase que eu gostei muito. Ele disse que nós somos super-homens. Cosme Massi? One cousin, yeah, from Paraná? From Paraná, he says a phrase that he likes a lot, which is "We are Supermen." Eu sempre gostei do super-homem. And he likes it because he always liked Superman. Nós somos indestrutíveis, nós somos super-homens sem kryptonita. We are indestructible. We are Supermen without his special powers. No Kryptonite. Yeah, there you go. Então não devemos ter medo e não devemos ter medo de morrer, não. Therefore, we should not fear death. O que nós temos que ter medo é de não viver como deveríamos ter vivido. What we really have to fear is that we're not living how we're supposed to be living. Não amar como deveríamos ter amado. That we have to fear that we have not loved as we should have loved. E o maior inimigo do amor é o medo. And the biggest enemy of love is fear. Nazareno, como é que eu faço para combater o medo, para acabar com o medo? Já estou com síndrome do pânico. So how can I fight against fear? Aliás, eu tenho palestras sobre síndrome do pânico na internet. And he says he has lectures on the panic attacks. Inclusive em inglês. In English too, for those who wanna. For free. That's important. Quem sabe qual é o melhor remédio para o medo? Para nós encerrarmos, por favor, me ajude. Who knows what is the best antidote for fear? Love. A fé, está correto. Faith. Muitos espíritos, muitas almas se salvaram hoje. He said a lot of souls are saved today. E como é que a gente faz para fortalecer a fé? Yes. And what can we do to fortify faith? Pray. Estudar as obras de Allan Kardec. Study the works of Allan Kardec. O estudo vai ser verdadeiras sessões de desobsessão. Nós vamos, inclusive, Divaldo ver os espíritos e ver que na sessão de estudo ocorrem verdadeiras desobsessões. Studying is actually a lot of disobsession sections, a lot of sessions. A lot of spirits are saved when we are studying, when we're reading the books. Então, é muito importante a gente estudar as obras de Allan Kardec, porque vão trazer o Evangelho de Jesus, redivivo na sua pureza, na sua clareza, para que nós possamos compreender melhor as palavras de Jesus. And that's why it's very important to study the works of Allan Kardec, because it's going to help us understand the simple meaning of what Jesus was trying to teach us in its true content. Então, meus amigos, para nós encerrarmos, eu gostaria de perguntar para vocês o que nós estamos fazendo aqui na Terra. So he'd like to ask you all, what are we doing here on earth? Resgatando as nossas dívidas do passado, nossos débitos do passado. We are paying for our debts from the past. O que mais? Reforma íntima. Estamos nos aperfeiçoando, nos melhorando, fazendo a reforma íntima. We're trying to better ourselves, doing our moral reforms. O que mais, pessoal? Estamos aqui Ajudando uns aos outros. ajudando uns aos outros. Helping each other. E aprendendo a amar, né? Porque eu acho que a gente tem que... Uma grande coisa é aprender a amar. Uma alma se salvou. It's that learning to love. Eu estava num estudo de grupo do Evangelho segundo o Espiritismo em Fortaleza. He was in a study in a study group of the Gospel according to Spiritism in Fortaleza. E o monitor me perguntou, Nazareno, o que você está fazendo aqui na Terra? E eu dei as respostas que vocês me deram. And the coordinator asked him, Nazareno, what are you doing here on earth? And he gave him the answers that you just gave us. Eu enchi o peito e falei vaidoso, nós estamos aqui para nos auto-aperfeiçoarmos. He said that he got up feeling all good about himself and says we're here to better ourselves.
Nós estamos aqui sofrendo porque aqui ainda é um mundo de provas e expiações, mas que em breve passará para uma regeneração onde não haverá tanto sofrimento. So we're here suffering because we're in a planet of trials and expiations, but soon we will no longer suffer because we're going to go to a better planet. Nós já estamos aqui resgatando o débito do passado, porque no passado nós nos equivocamos, nas outras encarnações, inclusive. We're here to repay debts from our past, debts that we may have acquired in our past lives. Nós estamos aqui em missão também, We are here in missions. e achei que estava abafando. He thought he was, all good. I was the guy. He thought he was the man. E o monitor disse, não é nada disso. And the coordinator said, no, no, no. Mas aí eu disse, mas como se eu li isto nos livros de Allan Kardec? But he said, how can it be if I read all of it in the books by Allan Kardec? E ele me perguntou, qual o espírito mais perfeito que você conhece, que pisou no solo da terra? He says, what is the most perfect spirit that you know that have stepped on this earth? E eu disse, Jesus de Nazaré, And he says, Jesus of Nazareth. of Nazareth. E ele disse, qual foi o mandamento que ele nos deixou, que contém todas as leis, todos os profetas, todas as escrituras estão contidas nesse único mandamento? And what was the law that he left us, that all the scriptures, all the laws are in this one law? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. Love God above all things E amar ao próximo como a si mesmo. and love your neighbor as you love yourself. Então nós estamos aqui para aprendermos a amar. So we're here to learn to love. Nós só estamos sofrendo porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado. We suffer today because in the past we could not love how we were supposed to have loved. Só estamos sofrendo porque ainda não aprendemos a amar ainda. So we suffer because we still don't know how to love. E só amando vamos evoluir, porque já somos evoluídos intelectualmente, mas o coração ainda está atrofiado. And we can only evolve by love. Because we are already intellectually developed, but the heart is still Stagnated. stagnated. E então, meus amigos, o amor, os Espíritos dizem que é a força mais poderosa do universo. So the spirits say that love is the most powerful force in the universe. Que o amor que está presente na força de coesão entre os átomos e as moléculas. That love is present in the cohesion forces between the atoms and the molecules. Que é o amor de Deus que sustenta as galáxias no universo. Which is the love of God that makes up the galaxies in the universe, that keeps it all together. Assim, meus amigos, jamais desistamos de amar. And never give up on loving. Não temais, pequeno rebanho, porque é da vontade do meu Pai que nenhuma das ovelhas que Ele me confiou se perca. And do not fear, because God does not want none of His sheep to be That He lost. trusts me, that should be lost. It should be lost, yes. E assim, meus amigos, que o amor de Jesus nos oriente no caminho da luz, da evolução espiritual na direção de Deus. And may the love of God always guide you in your spiritual evolution. Que Ele abençoe todos nós, todos vocês, toda a América, que abençoe todo o nosso planeta que precisa também do nosso amor. Que sejamos bons para o nosso planeta, para o nosso irmão e para nós mesmos. And that He may bless all of us, all of our planet. Muito obrigado. Muito difícil, muito cansativo. Uma pessoa só fazer, muito cansativo.